E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, né? E hoje eu quero falar com vocês sobre a linguagem simbólica do inconsciente. É um assunto complexo, é um assunto muito importante para a gente lidar na área do ocultismo e da magia prática, tá? Porque o que acontece é que nós temos um cérebro, nós temos um corpo, nós temos uma matéria, e é justamente esse aparelho físico, esse aparelho biológico que nós temos, que vai ser o nosso limitador, ou vai ser o nosso impulsionador nos resultados mágicos durante a jornada. O inconsciente, né, ele conversa com o nosso lado racional através de linguagem simbólica. E é justamente por isso que às vezes você sonha com coisas que não tem nada, absolutamente nada a ver. Um exemplo, né, disso é quando você está sonhando que você estava num barquinho, num lago, pescando, e quando você sentiu fisgar, você puxou e veio um palhaço fisgado que subiu no barco, começou a contar piada e de repente se transformou num dragão e saiu voando. E você fala: nossa, meu sonho foi uma viagem, eu não consegui identificar absolutamente nada nisso. Pois bem, o seu inconsciente está te transmitindo uma mensagem através de uma linguagem de altíssimo nível, que é a linguagem simbólica. E aí você vai precisar desconstruir essa cena para entender o que o palhaço, o que a pescaria, o que o lago, se a água estava parada, se não estava. O que cada um desses elementos simbólicos contidos no seu sonho representam para você. E não vai adiantar você entrar num site de internet, por exemplo, e pesquisar, sonhar com palhaço, sonhar com pescaria. Por quê? Porque o símbolo só vai ter significado para você. Por quê? Ele está impregnado no seu inconsciente com uma carga simbólica da qual difere de outras pessoas. Uma pessoa que apanhou de um palhaço quando era criança vê o palhaço de uma forma diferente daquela, por exemplo, que tem ótimas lembranças de quando os pais levavam durante a infância num circo para ver palhaços. Perceba, é o mesmo caso da cobra. Você sonhar com cobra é traição? Depende. Se para você cobra é um símbolo de traição, pode ser que sim. Mas outra pessoa sonhando com cobra, um funcionário do Butantan, por exemplo, tem outro símbolo, tem outro aspecto esse símbolo. Um povo originário, indígena, que vê numa cobra um símbolo de sabedoria ancestral, de cura, né? Vai ver de outra forma. Então percebe que sonhar com cobra não pode ter uma significância igual e qualitária para todos aqueles que sonham com esse símbolo. Então aqui eu começo a trazer para vocês a importância dessa linguagem simbólica. E eu espero muito que você já seja inscrito no canal e já tenha curtido esse vídeo para a gente continuar. Caso não, você ainda tem tempo, tá? Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha ele depois que acabar com seus amigos e vamos continuar então com esse porquê da linguagem simbólica. Imagina você numa autoestrada com um carro que pode chegar com seu motor na faixa dos 400 km por hora. Essa estrada não tem limite, você pode rodar na velocidade que você quiser. Só que você equipou seu carro com os pneus mais baratos, que só permitem rodar até 150 km por hora no máximo antes que os seus pneus explodam. Ou seja, sua máquina te permite chegar a 400 por hora, a via permite você chegar a 400 por hora, mas a estrutura como um todo, devido à falha que o pneu pode apresentar, se você passar dos 150, você pode arrebentar sua cara no guarda-reio, explodir seu carro e morrer ali. O que eu quero dizer com isso? Nós temos infinitas possibilidades dentro da magia, infinitas percepções, experiências possíveis, porém, nós esbarraremos em certas limitações. E uma delas é justamente nos nossos construtos mentais. Por quê? Uma das leis herméticas diz que o todo é mental. E por que ele diz que o todo é mental? Porque você percebe o universo com os aspectos simbólicos, carga cultural, educação, diferente
da outra pessoa, que teve uma carga cultural, educação e etc. diferentes. Um exemplo, a gravidade. A gravidade sempre existiu, sempre foi percebida por todos, e ninguém sabia nem sequer que ela existia. Até que um dia Isaac Newton viu uma maçã cair de uma árvore. Uma maçã cair de uma árvore era algo que já tinha acontecido desde que o mundo é mundo milhões de vezes. Milhares de pessoas já tinham visto aquilo, mas Newton foi aquele que conseguiu, através da visualização de algo comum, recorrente, num cenário que milhares de pessoas já tinham passado, entender a gravidade. E isso só foi possível por quê? Porque o construto mental dele, o aparato mental, psicológico, inconsciente, racional, toda a construção cerebral dele, permitiu que ele visse algo além. Consegue perceber a importância? Então, vamos lá. Pensando na Bíblia, quando você lê lá, no princípio criou Deus a luz. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Se a luz não existia, quando Deus disse haja luz, só havia uma possibilidade. A possibilidade daquilo ser criado conforme o que ele imaginou. E quantas vezes nós conseguimos imaginar coisas que não existem ainda, a partir do nada, do zero? Você não tem absolutamente nenhum indício de algo, você simplesmente pensa naquilo. É raro, consegue perceber? Então, o magista, ele deve carregar o seu inconsciente com a maior quantidade de símbolos possível, para que essa linguagem vá ficando cada vez mais clara e de alto nível para ele. Isso pode ser feito de diversas formas. Por exemplo, leitura de poemas iniciáticos. Um deles, né, que é o Liber Corde Cinct Serpente, de Aleister Crowley, no seu capítulo 3, tem os seguintes 3 primeiros versos, veja bem. Em verdade e amém. Eu passei pelo mar profundo e pelos rios de água corrente que abundam por lá. Eu cheguei à terra sem desejo, onde estava um unicórnio branco com uma coleira de prata na qual estava gravado o aforismo Linea Viritis Girat Universa. Então a palavra de Adonai veio a mim pela boca do meu magista, dizendo: ó coração que está constrito pelos anéis da velha serpente, eleva-te à montanha da iniciação. Provavelmente você não entendeu bolhufas de um troço desse agora, mas você começa a carregar esse poema para sua mente, imaginando, então, que você passou pelo mar profundo. O que é um mar profundo? Pelos rios de água corrente que abundam por lá, pelo mar profundo, ou seja, você está dentro do mar e dentro do mar tem rios de correntes que abundam. E você chega, então, à terra sem desejo. O que é uma terra sem desejo? Onde você vê um unicórnio branco com uma coleira de prata escrito um aforisma. Linea Viritis Girat Universa. E o que isso significa? E aí você, pela palavra de Adonai, quem que é Adonai? Veio a palavra de Adonai a você pela boca do seu magister, do seu magista, dizendo: ó coração que está constrito, apertado, pelos anéis da velha serpente. Quem é essa velha serpente? Por que ela está constringindo o seu coração? Você consegue perceber que você começa a viajar nesse poema iniciático? E isso vai fazer com que a sua imaginação, a partir desse momento, construa símbolos muito importantes para que você tenha novos sonhos iniciáticos, para que você tenha visualizações nas suas experiências, seja de viagem astral, seja de expansão de consciência através de expansores como a ayahuasca, como o cogumelo, como uma meditação com hiperventilação. E aí vem justamente o problema que a gente percebe muitas das vezes nas experiências religiosas, né? Porque mestre fulano
teve uma consagração com a medicina da floresta e viu Nossa Senhora. Será que se ele fosse hindu, ele não teria visto Shakti? Será que se ele fosse indígena, ele não teria visto Jurema? Por quê? Porque cada um desses, o hindu vai ter uma carga simbólica ligada ao hinduísmo. O indígena vai ter uma carga simbólica ligada à sua crença. E o cristão vai ter a Virgem Maria. Então, perceba que hoje até mesmo ufólogos falam sobre isso. De alguns, teve casos de contatos com seres de outro planeta e quem desceu da nave foi Jesus. É óbvio que se houve um contato, pode-se ter usado em nível telepático, e eu estou só viajando com vocês aqui, uma linguagem simbólica da qual a pessoa conhecesse. E aí veja, se a pessoa tem uma carga simbólica presa, quadrada dentro do cristianismo, e eu falo aqui o dentro do cristianismo como exemplo, porque podia ser uma carga presa e quadrada dentro do budismo, dentro do hinduísmo, dentro do espiritismo, dentro da Umbanda, tá bem? Então, se a pessoa tem essa carga religiosa quadrada, fechada, qualquer coisa, qualquer entidade supranatural, independente se biológica, alienígena, espiritual, ou se isso é apenas energias dentro da sua cabeça, pouco importa. Se ela vai ter que usar uma linguagem com você, e ela vai querer fazer com que você sinta-se seguro, ela vai usar o símbolo da sua crença. Então vai ser Jesus, Maria, vai ser Buda, vai ser Ganesha, vai ser, tá bom? Da mesma forma que se ela quiser te amedrontar, ela vai trazer a carga simbólica daquilo que você tem medo. Então ela vai vir como um diabão de chifre, rabo vermelho, espumando fogo pela boca, né? Ou ela vai vir como um ser da sua crença. Percebe? Então, o magista, quando ele quebra essa linguagem simbólica e adquire elementos de várias naturezas, de várias épocas da humanidade, os elementos simbólicos egípcios, os gregos, os maçônicos, os rosacruzes, os herméticos, os cultos africanos, mas ele enriquece a linguagem de comunicação entre ele e o astral. E é justamente nesse ponto que você vai perdendo a conotação do medo. Por quê? Porque se você já não teme mais o diabo, se você não teme o Exu, se você não teme Kali, porque você entende os aspectos envolvidos nessa simbologia, se você sabe que Bafomé é o desenho feito por Eliphas Levi, como que algo astral vai poder infligir medo em você? Ele não vai ter linguagem simbólica para usar na sua mente para que você veja ele de uma forma aterradora, né? Imagina que você não tem uma crença consolidada de bem em um único elemento e você entende que existiram vários avatares, existem vários deuses, existem várias formas e todas essas formas são roupagens de uma mensagem muito grande. Tanto faz quem vai aparecer para você. Entendeu? Porque quem aparecer vai conseguir transmitir para você essa linguagem. Outra forma muito interessante de você fazer, por exemplo, um upgrade, né, na sua linguagem simbólica do inconsciente, seja para os seus sonhos, para suas viagens astrais, seja para suas experiências com expansores de consciência, é um deck do tarô, né? Quando você pega as cartas de um tarô, você vai perceber que ela tem uma riqueza absurda de símbolos, dos quais você pode se debruçar por horas, dias, na tentativa de entender todos. As cores são combinações perfeitas, os símbolos são combinações perfeitas, nada está ali por acaso. E estes símbolos, carregados no seu inconsciente, vão começar a se comunicar com você de uma forma muito maior, muito mais alta, tá? Então, é muito comum que o magista faça alguma viagem astral, faça uma cerimônia com
expansores de consciência, e ele vai receber insights. O que são esses insights? Mensagens de coisas que não estão tão óbvias para ele, né? Porque senão seria um pensamento. E nesse momento do insight, ele vai poder interpretar isso como se faz na Cabala, com nível de profundidade, até você chegar na essência da mensagem, ou você vai ficar na primeira camada, na superficial. E aí, naquele momento, você visualiza um elefante pegando uma flor com a tromba e te dando. Se o seu construto mental for limitado, você vai falar, eu vi Ganesha. Mas você sentiu que era Ganesha? Você sentiu a energia de uma deidade? Você sentiu os aspectos dessa deidade? Ou você só viu o elefante te dando uma flor? Entende? Então, você vendo o elefante, o que o elefante simboliza para você? O que o ato de dar uma flor representa para você? Que flor foi dada? Qual era a cor do elefante? A cor da flor? E aí estes aspectos vão te permitir que você se una sem critérios, sem condicionamentos com a mensagem. E a união, no aspecto mais puro com algo, ou seja, o ágape, né, o amor, a união, a yoga com aquilo, sem critérios, sem condicionais, é o que faz a gente entender de fato a mensagem. É isso que a gente fala em Telema. Amor é a lei, a união. Entenda, no lugar de amor não é o amor passional, mas o ato de se unir incondicionalmente a algo. Isso é a lei. Amor sob vontade, ou seja, eu me uno de forma incondicional com aquilo que eu quero, pela minha vontade, pela vontade de ambos. E esta união vai permitir que não seja mais uma mensagem e você, mas sejam uma coisa só. Isso é muito importante no aspecto da magia, quebrar essas limitações da linguagem simbólica do seu inconsciente, e todas as ordens iniciáticas trabalham nesse aspecto, apresentando símbolos, exaurindo as interpretações desses símbolos, né? Você vê na maçonaria, tem lá o compasso e o esquadro, você passa uma vida estudando o que é o compasso, o que é o esquadro, o que é o compasso e o esquadro juntos, o que é o compasso e o esquadro se tiver numa certa posição e se tiver em outra, e o que tem de sentido nisso? Não é você ficar especialista em simbologia maçônica, é você carregar para o seu inconsciente construtos novos para que você possa perceber coisas novas, coisas que já existem aí, mensagens, insights que estão desde que o mundo é mundo, assim como a gravidade já estava. Mas que possam permitir que você os veja a partir de agora, com essa nova construção, assim como permitiu que Newton visse e entendesse a gravidade através de um ato que todos já tinham visto, que muita gente já tinha percebido, mas não conseguia entender o que havia por trás. Isso é tão complicado que, para vocês terem ideia, nos próprios cultos africanos, se você pegar uma pessoa, né, que emana uma energia de um orixá chamado Oxumaré, que ele está entre ali Oxóssi e Oxum, você vai perceber que uma casa de culto de nação, candomblé, nos búzios, vai conseguir dizer, você tem Oxumaré no seu ori, na sua cabeça. E aí, se essa pessoa não for no culto de nação, que trabalha com todo o panteão, né, africano, e for numa casa de umbanda, que trabalha, por exemplo, somente com as 7 linhas dos orixás, não existe Oxumaré. E aí, o que pode acontecer? O pai de santo ou mãe de santo vai perceber esta energia e vai dizer para o filho que ele é filho de Oxóssi, ou vai dizer que ele é filho de Oxum, porque Oxumaré está no meio das duas, ou seja, é como se dissesse assim, eu não sei reconhecer o cinza, então quando eu vejo aquilo eu digo que ou é preto ou é branco. Mas não é preto ou branco, é cinza, só que a minha percepção não permite que eu capte esta cor intermediária. Entende a percepção como o magista precisa carregar símbolos, carregar
compreensões vastas, gerais, cada vez mais, para que ele consiga perceber mais. Isso limita não só o magista, mas limita todos nós, tanto no nosso processo criativo, quanto no nosso processo cognitivo, porque a gente só vai perceber o mundo dentro das nossas limitações. O nosso processo de sonhos, né? Porque quando o seu inconsciente quiser te passar uma mensagem de algo, e ele faz isso o tempo todo durante os sonhos, de algo que está te atrapalhando, de um trauma, de algo que está te incomodando, de algo que você não está percebendo, ele vai ter símbolos limitados para fazer isso. E você provavelmente não vai sequer dar atenção para eles. Então, perceba que o caminho da magia requer que você faça upgrades constantes de símbolos, de significados, de ideias novas, de teorias novas para dentro da sua mente, para que com isso você consiga olhar para os mesmos lugares dos quais você sempre olhou e perceber coisas que sempre estiveram lá, mas que o seu aparato mental, por limitação, assim como aquele pneu que eu exemplifiquei no começo do vídeo, limitavam o seu veículo nessa existência. Já tinha pensado por esse lado? Convido vocês então a refletir um pouco sobre isso, e se tiver alguma dúvida, quiser conversar melhor a respeito, vem aí nos comentários que a gente vai responder um por um, como sempre a gente faz, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você não curtiu, não se inscreveu no canal ainda, aproveita, é a chance, compartilha com seus amigos e valeu, galera, até mais.